O que o redator, comediante e humorista Márcio Smelling tem em comum com o empresário, fisiculturista e influencer Renato Cariani? Os dois são alvos de denúncias capazes de destruir reputações, mas estão usando o contato direto com o público, através das mídias sociais, para refutar acusações e apresentar suas versões dos fatos. Mais um fenômeno fascinante nesses tempos surpreendentes. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário que é sempre muito importante, e se você gosta de ler, dê uma chance para o meu romance histórico Missione, já são quase 150 reviews verificados na Amazon com 5 estrelas e eu vou ler os títulos dos últimos. Surpresa do ano, diversão garantida, trama muito legal e Missione é uma aventura literária que encanta e surpreende. Muito obrigado a todos esses leitores generosos. Estou chegando a 900 exemplares vendidos. Quero chegar a 1000 até o fim do ano. É um número muito gratificante em se tratando de literatura independente no Brasil. Muito obrigado. Link no post fixado. E entrando no tema de hoje, vou tentar ter o cuidado aqui de não cravar opinião sobre os dois casos que são bastante diferentes entre si e estão sendo ainda objeto de escrutínio da imprensa e dos órgãos de investigação. A denúncia contra o Márcio Smelling partiu de um grupo de atrizes da Globo que o acusaram de assédio moral e sexual, mas, curiosamente, não fizeram na justiça. Ele foi alvo de uma reportagem demolidora na revista Piauí, que eu tenho como uma publicação séria. Só que o Márcio, vendo sua carreira e a sua vida pessoal abaladas pelo escândalo, resolveu ele judicializar, porque a versão que ele conta para os fatos apresentados pelas atrizes é muito diferente da versão das supostas vítimas. Ele veio a público com mensagens de WhatsApp, em áudio e texto, fotografias, um conjunto de evidências que deixa muito claro que a história é um pouco mais complexa do que a reportagem, ou as reportagens, né, porque a coisa repercutiu em vários órgãos, mostraram. Isso quer dizer que ele não assediou ninguém? Não, calma, agora está nos tribunais e a justiça é quem vai decidir. Mas é sempre bom lembrar, porque é um dispositivo do direito brasileiro e é o que nos protege de todas as denúncias caluniosas, que todo mundo é inocente até prova em contrário. Também é importante lembrar que todo mundo tem direito à ampla defesa. Então, o que tem de diferente no caso do Márcio Smelling e que se assemelha ao que está acontecendo neste exato momento com o Renato Cariani, já vou falar do caso dele, é o fato de que são pessoas que sofreram acusações graves via imprensa, mas foram buscar nas suas redes, não na própria imprensa, o espaço para colocar a sua versão, que é diametralmente oposta ao tom, à narrativa, à linha de cobertura dos casos pelos quais eles estão respondendo. O Renato Cariani é um empresário milionário ligado a fisiculturismo, que está sendo acusado de ter ligações com o tráfico de drogas, vendendo insumos para a fabricação de crack e cocaína através de uma indústria química da qual ele tem 50% da sociedade. É gravíssima a acusação. Operação da Polícia Federal, busca na casa dele e a imprensa toda cobrindo com a devida relevância. Só que a gente está falando de um influencer, de um influenciador com dezenas de milhões de seguidores, ou quase isso. Então, em vez de se satisfazer com o espaço dado ao chamado outro lado que a imprensa dá, ele foi falar diretamente com o público dele nas redes dele, em vídeos onde ele usa até flipchart para contar sua versão. E o que eu percebi, tanto no caso dele quanto no caso do Márcio, é que realmente muita informação relevante fica fora da cobertura jornalística. Até porque a necessidade de se contar uma história num artigo de jornal ou reportagem de TV de forma compreensível e com limitação de tempo e tamanho, quase sempre obriga os veículos a escolher uma linha narrativa e se ater a ela. Isso quando o veículo tem boa fé, né? Ele pode também escolher uma linha narrativa e se ater a ela por ser a história que ele, o veículo, está disposto a contar, não necessariamente a verdade. O que também existe, lamentavelmente. Mas o ponto aqui é, Smelling e Cariani mostraram, nesse admirável mundo novo sobre o qual eu tanto reflito aqui, que as mídias sociais têm o poder de mudar a percepção pública sobre, por exemplo, uma reportagem do Fantástico, que em outros tempos seria uma verdade incontestável. Vamos, só a título de exercício, com todo respeito ao direito de defesa do Cariani, supor, de novo, hipoteticamente, que ele tenha sim ligações com o tráfico. Suposição, tá? Os vídeos onde ele nega isso
e apresenta os argumentos dele somam 7 milhões de visualizações. É bem menos que a audiência do Fantástico? É, o Fantástico fala com 76 milhões de pessoas. Só que ele está falando com as pessoas que se interessaram pelo caso. Ele está falando com os fãs dele ou os curiosos que foram lá saber o que ele tem a dizer. Ou seja, é possível reverter com bastante sucesso o cancelamento mesmo numa questão tão grave. Se o que ele estiver falando for verdade, sorte dele. Se for mentira, péssimo para a justiça e para a imprensa. São os dois pratos da balança. Ou ele é um inocente arranjando uma trincheira para se defender, ou é um malandro usando seu poder de influência para abafar uma atividade criminosa. É sobre isso que eu quero refletir, tá? Usando-os como exemplo, mas sem julgá-los. Porque isso fortalece aquele meu velho argumento de que as bases, as estruturas da sociedade estão sendo transformadas numa velocidade muito grande. Então a gente vê a imprensa sendo cada vez mais questionada. Você vê, começou na política, mas transbordou, você vê as pessoas escrevendo suas próprias histórias, suas próprias narrativas. E para completar, no ecossistema das redes sociais, ninguém mais é agente passivo. Todos nós temos um campo de comentário, ou um like, ou um dislike para dar, ou um retweet, ou um compartilhar, que vai alimentar ou vai renegar a versão que está sendo comentada. E onde fica a verdade no meio disso tudo? Essa é a questão. Está cada dia mais difusa. Até em questões práticas. Tente responder aqui ou nos Estados Unidos a seguinte pergunta: a economia vai bem ou a economia vai mal? Você não vai achar consenso nem nessa resposta, que deveria se basear em números e estatísticas. Mas, agora nesse fim de ano, tem uma certa tendência do mercado a dizer que vai bem, tanto lá quanto aqui. Está melhor do que os especialistas projetaram. Isso aí parece ser unânime. Então, isso posto, e partindo-se do pressuposto de que seja verdade, melhorou? Pergunta então, qual o papel do atual governo nessa melhora, nesse bom desempenho? Você vai ter duas linhas distintas de respostas. Uma dando todo o mérito para o governo e outra dizendo que vai bem apesar do governo, porque essa leitura vai depender do seu campo ideológico. Para terminar, quem julga é a justiça. Eu usei 2 exemplos aqui só para demonstrar o fenômeno, mas requer muita atenção da gente e também muita calma, equilíbrio e bom senso viver nesses tempos sem queimar pessoas na fogueira como na Santa Inquisição, mas também sem ser feito de otário por gente boa de bico e muito menos por jornalistas mal intencionados. Eu sou Maurício Ricardo. Esse é o meu livro Missione, link no post fixado. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike, comente. Comentar tem tudo a ver com o tema de hoje e lute para manter a cabeça aberta.